Hoje vamos falar de um problema de saúde simples que, se não observado e tratado, pode se tornar complicado. É a tontura, a terceira principal queixa que os pacientes fazem nos consultórios médicos. Fabiana é cirurgiã dentista. Trabalhando na área de saúde, achou estranho ter crises frequentes de tontura. Principalmente no final do dia. Para dirigir à noite era praticamente impossível. A visão muito ruim, acabava que embaçava, vinha... É um risco para dirigir. Um risco. Acabava que ficava tonta, ficava mole. O que a senhora pensou no começo a respeito da tontura? Eu pensei alguma coisa associada com a alimentação, né? Poderia estar, mas assim mesmo, eu alimentada e tal, eu associei logo à visão. A suspeita de problemas na visão a levou ao oftalmologista. Descobriu que tinha diabetes. Teve que mudar o estilo de vida. Faço atividade física regular e assim, eu percebo que a atividade física ela me ajuda bastante a regular essa questão da glicemia, da glicose no sangue, que acaba levando o funcionamento do cérebro e acaba evitando as tonturas. Mas não é só o diabetes. Segundo especialistas, mais de 300 tipos de doenças no mundo todo têm na tontura um dos sintomas. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, 10% dos atendimentos no Serviço Básico de Saúde são motivados pela tontura. No Brasil, é o terceiro sintoma que mais leva a gente ao consultório. E apesar de, na maioria dos casos, não representar nada de grave, é sempre bom buscar o auxílio de um especialista no caso de bater aquela sensação de desequilíbrio. Várias doenças podem cursar com tontura, sobretudo o infarto, as arritmias graves e os AVCs, os famosos derrames. Então, esses pacientes são realmente emergências médicas e devem procurar o médico imediatamente. É isso aí. E vamos continuar falando sobre tontura e vertigem com um especialista. Aqui com a gente o médico neurologista Irapuá Ferreira Ricarte. Você também pode tirar dúvidas enviando mensagens de texto para a sua pergunta através do 8101-9594. Doutor Ricarte, bom dia. Bom dia. Para o nosso telespectador entender, vertigem, tontura, tontura e vertigem, qual é a diferença? Na verdade, vertigem ou tontura podem ser sinônimos, né? Tontura é a sensação rotatória do corpo em relação ao meio ambiente e vice-versa. A questão é que quando o paciente procura um médico com queixa de tontura, isso é uma queixa bastante ampla, engloba várias coisas. E é importante, durante a consulta médica, o médico tentar destrinchar bem a queixa para diferenciar o que o paciente entende como tontura. Porque muitas vezes o que o paciente entende como tontura não é aquilo que o médico entende como tontura. Por exemplo, existem alguns autores que dividem as tonturas para facilitar em quatro grandes grupos. Pois não. Uma tontura tipo 1 seria aquela tontura pré-síncope, né? O paciente fica com a vista escura, suor frio, como se fosse um desmaio. Sim. Existe uma tontura que o paciente encara como se fosse uma vertigem, né? Que é aquela tontura rotatória. Essa realmente é a tontura. E aquela tontura que o paciente entende como desequilíbrio, como está andando com dificuldade, quedas. E ainda existe uma tontura subjetiva, um mal-estar, ou que alguns pacientes popularmente chamam como uma gastura. Não estou me sentindo bem, doutor, estou com uma tontura. Então é importante mais importante do que qualquer exame diagnóstico, exame propedêutico, ressonância ou qualquer outro exame, é o médico, durante a consulta, durante a anamnese, durante o exame físico, tentar dirigir para qual tipo de tontura o paciente tem. Porque, como o próprio foi falado durante a reportagem, múltiplas doenças podem ter como queixa inicial tontura. Desde uma tontura rotatória ou um desequilíbrio. Isso pode ser uma anemia, o paciente está anêmico, perdeu sangue, e, por exemplo, ele sente fraco, ele diz que isso é tontura. Ou o paciente pode ter uma disfunção do labirinto, realmente tem uma tontura tipo vertiginosa, um acidente vascular cerebral, da circulação posterior, por exemplo. Pode ter uma queixa de vertigem inicial, mas geralmente vem alguma alteração neurológica, como disartria, fraqueza de um lado do corpo, hipoestesia de um lado do corpo. Então, várias doenças, seja elas cardiológicas, transtorno de ansiedade, ou próprias doenças do labirinto, podem ter como manifestação inicial a tontura. Doutora Pó, já vamos aqui passar as perguntas aqui do telespectador, que são muitas. A Mara pergunta, doutor, rinite pode causar tontura?
Não, geralmente os sintomas da rinite são bem típicos, né? Você procura um otorrino, né? Rinorreia, obstrução nasal, em geral não causam tontura. Com relação a uma pergunta aqui da Marlene Alcântara de Altos, recém-nascidos são propensos também a ter tontura? Como diagnosticar? Como notar? Como notar se ele está sofrendo queixas em recém-nascidos sempre é uma dificuldade porque você não tem a queixa vindo do paciente, o retorno. Então, não é muito comum afetar crianças, né, nessa faixa etária, e mesmo quando essa criança sente, é difícil o diagnóstico. Agora o senhor falou nos níveis, 4 níveis de tontura. 4 tipos diferentes. 4 tipos diferentes de tontura. Qual desses tem que ser levado a sério, quase todos, né? Mas aquele que o paciente, a pessoa tem que procurar o médico imediatamente, doutor Irapuá? Todos os tipos são importantes, né? Mas aquela tontura que o paciente deve procurar o médico de forma urgente, no meu ver, é aquela tontura aguda, súbita, né? Que o paciente tem náuseas, vômitos, incapacidade de deambular, principalmente quando tem sintomas neurológicos associados, porque alguns tipos de acidente vascular cerebral podem simular um quadro de labirintite, né? Principalmente pacientes idosos, com mais de 60 anos, com múltiplos fatores de risco cardiovasculares e cerebrovasculares, como diabetes, hipertensão, arritmias cardíacas. Não estou dizendo aqui para quem estiver em casa ficar assustado, todo mundo tiver uma tontura, achar que pode ter um AVC e ir para o médico agora. Não é isso. Mas o tipo de tontura, aquela instalação súbita, aguda, principalmente em pacientes mais idosos, essas sim precisam de uma procura mais emergencial. Aquela tontura crônica, ela não é causada por AVC. Doutor Irapuá, tem uma pergunta aqui do Antônio Anísio, ele é do Disseu Arco Verde, ele pergunta: sempre que como alguns alimentos ou bebidas, principalmente cítricas, eu sinto tontura e ânsia. O que pode ser, doutor? Isso que eu acabei de falar para você. Então tem que ter a diferenciação entre o que o paciente acha que é tontura. Ele sente um mal-estar, né, uma ânsia de vômito, uma náusea, quando come algum tipo de alimento. Provavelmente ele não se deu bem com esse alimento, ou seja, alguma coisa do ponto de vista gastrointestinal. E ele encara isso como tontura, né? Mas é mais um mal-estar. Provavelmente ele não se deu bem com o alimento ou tem algum distúrbio do trato gastrointestinal. Perfeito. Tem outra pergunta aqui de um telespectador chegando, acho que é o Marcos. O café em excesso pode causar tontura? Assim, o café, vários alimentos ou várias substâncias, quando em demasia, podem estar associadas à tontura, né? O café depende de pessoas, não é uma coisa que todas as pessoas sentem tontura, mas quando em excesso pode contribuir. Perfeito. Tem outra pergunta. Doutor, sempre tenho tonturas quando me deito e quando me levanto. Esse, na verdade, é um ponto importante, porque essa tontura típica, quando o paciente levanta ou se deita, é a chamada, na maioria das vezes, é a chamada vertigem posicional paroxística, né? Esse é o tipo mais comum, de longe, de tontura tipo vertigem, né? O paciente, tipicamente, tem a tontura quando levanta, quando se deita, quando rola na cama. É uma tontura que dura segundos, autolimitada, na maioria das vezes, e podem ocorrer várias vezes durante o dia. O tratamento e o diagnóstico, na verdade, desse tipo de tontura é através do exame físico. Você faz manobras de posicionamento da cabeça e durante essas manobras você vai perceber se o paciente vai desencadear a tontura ou não. E o tratamento é também feito através de manobras e de reabilitação vestibular. Esse é o tipo mais comum de tontura tipo vertigem. Perfeito. É a vertigem paroxística posicional benigna. Uma última questão aqui de nossos telespectadores. Doutor Irapuá, a tontura pode ter causa psicológica, ter relação com a síndrome do pânico? Com certeza, né? Como eu falei, preciso definir o tipo de tontura. Tontura pode sim ser uma manifestação de um transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou um ataque de pânico, né? Mas geralmente o ataque de pânico vem associado às outras sintomas, como um mal-estar generalizado, uma sensação que vai morrer. Alguns pacientes falam que é um sufocamento, uma angústia, que ocorrem algumas vezes em algumas situações específicas, mas pode ocorrer sem nenhuma situação específica. Há como prevenir-se ou tratar, ou prevenir ou evitar que não seja cometido de uma tontura, de uma vertigem, doutor Irapuá? Assim, a vertigem muitas vezes pode ser associado a uma disfunção do labirinto que pode ser secundária a causas metabólicas, né? Como diabetes ou dislipidemia. Então, hábitos de vida saudável, ficar em forma. Não, obrigado.
ir para academia todos os dias, mas pelo menos ter uma vida regrada e ter um hábito de vida saudável, sem ficar muito gordo, Perfeito. é importante. Tá certo. Vereador Paulo, muito obrigado pela participação do senhor. Nós agradecemos os esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia.